Vamos nos referir agora à fala propriamente dita. A fala pode acontecer a partir de várias entonações, de padrões diferenciados que vão produzir impacto, que vão produzir efeitos. Vamos falar inicialmente na questão da modulação. Eu modulo a minha voz, o tom da minha voz, né, para produzir a minha fala, e a cada final de frase eu tenho 3 possibilidades. Eu posso finalizar num padrão que a gente chama de ascendente. Então eu falo, por exemplo, o frio pegou os paulistanos de surpresa. Quando eu faço isso com essa entonação ascendente, eu estou falando de algo alegre, festivo ou surpreendente, como é o caso do exemplo que eu dei. Se eu estou falando, por outro lado, de algo mais sério, de conteúdo mais triste, ou se está envolvendo um lamento ou coisa parecida, é comum que eu faça a finalização descendente. Então eu posso dizer, por exemplo, o acidente matou 3 pessoas. E aí é natural que eu faça esse padrão descendente. E a gente costuma usar um padrão mais linear, sem muita variação, quando nos referimos a coisas mais objetivas, sem muito conteúdo atrelado ao emocional ou sem muita subjetividade. Então, por exemplo, quando falamos o dólar vale hoje R$ 1,62. É um padrão mais objetivo que deve acontecer dessa forma. Então, como essas entonações produzem impactos diferentes, elas devem oscilar de acordo com o conteúdo. Portanto, eu vou ter variações na minha fala, na minha maneira de falar, que vai fazer com que o meu interlocutor se mantenha interessado naquilo que eu estou dizendo. Algumas pessoas tendem a viciar num determinado padrão. E aí essa forma engessada, previsível, ela passa a chamar mais a atenção do que o conteúdo que a pessoa está utilizando eventualmente na sua comunicação. O importante é que haja essa variação. Por exemplo, se eu falar mantendo sempre o mesmo padrão, o frio pegou os paulistanos de surpresa, as pessoas estão pegando os agasalhos nos armários, a previsão indica tempo ruim. Eu vou me tornar muito chatinha de falar dessa forma, porque isso é previsível e tudo que é previsível deixa de produzir interesse em quem está nos vendo. Em termos de pausa, a pausa na nossa fala ela é muito importante. A pausa ela tem uma conotação didática. Então eu faço pausas para garantir que as pessoas que estão me ouvindo estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. Portanto, quanto mais eu julgo o meu interlocutor necessitado de explicações, mais pausas eu vou utilizar. Quanto mais eu identifico que ele tem facilidade para me entender, a tendência é que eu utilize menos pausas. A gente deve dosar essas pausas para que a gente atinja de maneira eficiente o nosso interlocutor, separando blocos de significado, para que ele realmente tenha a oportunidade de acompanhar o nosso raciocínio. Não é interessante truncar uma informação sem que ela tenha sozinha um significado. Portanto, assim, não é comum a gente utilizar as pessoas voltaram para casa. A hora que eu uso essa pausa inadequada aí, o segmento as pessoas não tem significado nenhum. Portanto, quem me ouve vai perceber que tem alguma coisa de artificial na minha maneira de falar, na minha forma de me colocar. Se eu uso pausas excessivamente, eu posso passar para o meu interlocutor a impressão que eu acho que ele precisa de muito auxílio para me entender e ele pode se sentir desconfortável. Se eu digo, as pessoas voltaram para casa e perceberam que lá não havia ninguém. É muito chato ouvir uma pessoa falando desse jeito, pausando tanto. Por outro lado, se eu falo sem pausa nenhuma, eu passo a impressão que eu não estou nem aí com a compreensão do outro. Então a pausa é um elemento importante e deve ser utilizado para marcar a importância dentro do discurso. Toda vez que eu faço uma pausa, é como se eu colocasse um holofote na informação que vem a seguir. Portanto, é um recurso que deve ser utilizado, mas nos locais corretos.